Olá, sejam bem-vindos ao canal Reversão Quântica e hoje é uma ocasião muito especial porque eu tenho uma informação muito importante para passar para todos a respeito do efeito Mandela. Eu resolvi dar continuidade aos vídeos, né, pelo feedback das pessoas, enfim, as pessoas que assistiram, que comentaram, que entraram em contato comigo mesmo sem deixar comentário, mas entraram em contato comigo pelo Facebook, pelo Google+, pelo WhatsApp, enfim. Foram muitos contatos e perguntando, você vai continuar falando sobre o efeito Mandela e tal? Aí eu peguei e falei, olha, a minha ideia não era essa. A minha ideia, eu tenho um outro projeto, que é Dissolvendo a Matrix Religiosa. Mas, é assim, eu tenho uma forma de trabalhar, uma forma de pensar, que eu trabalho através da sincronicidade. A informação chega até mim e eu uso da minha intuição para ver se eu continuo com o trabalho ou o que eu faço. E me veio uma informação muito importante a respeito do efeito Mandela. Então eu peço para você que assista o vídeo até o final. Eu vou procurar ser o mais breve possível, mas é que as informações que chegaram foram muito importantes, muito esclarecedoras e vai ser importante para todos aqueles que estão interessados nesse assunto, que estão interessados em se aprofundar nesse assunto. Bem, então assistam até o final, porque a pergunta que eu fiz foi: o que fazer com essa informação que chegou até nós? E no final do vídeo eu vou te falar o que nós devemos, na minha forma de pensar, o que nós devemos fazer a respeito dessa informação que chegou até nós. Bem, para falar dessa informação que me chegou, eu gostaria de, antes de mais nada, dizer como ela chegou. Numa das minhas meditações, eu estava meditando, e como sempre faço, e eu sempre faço uma pergunta que eu aprendi com o Cryon. O que eu preciso saber? Eu tinha há alguns dias postado o vídeo, né? Então, e eu fiz essa meditação e perguntei o que eu preciso saber. E continuei a meditando, e você sabe com a meditação o que você vê, o que você ouve, enfim. E no final da meditação, me veio um sinal. Um sinal. Veio uma imagem que eu procurei, achei essa imagem, uma coisa bem parecida na internet, e eu ia colocar até como abertura desse vídeo, mas eu peguei e falei, não, eu vou preparar as pessoas, porque eu não quero misturar esse trabalho, um trabalho quântico, que se torne um trabalho esotérico, apesar de, sabe, uma coisa ter a ver com a outra. Mas eu vou usar esse vídeo para falar da forma quântica, da física quântica, e no próximo vídeo, que vai ter uma continuação, porque as informações foram muitas, eu vou usar como miniatura da capa do meu vídeo a imagem que eu vi. Eu não entendi. Na hora, achei muito legal, sabe? Porque veio uma imagem bacana mesmo, assim. Só que eu fiquei assim, falei, mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Foi uma mensagem multidimensional. Então é muito difícil para nós, pela nossa visão linear, entender o que quer dizer. Isso demora, porque essa informação ela vai entrar e você vai assimilar, ela vai sendo esclarecida aos poucos através das sincronicidades que vão chegando até você. Mas vamos falar do efeito Mandela. Bem, alguns já sabem, já viram alguns comentários aí. Desde os meus 18 anos, eu sempre gostei. 18 não, dos 14 anos mais ou menos, eu sempre gostei de quadrinhos. E com os 18, 19 anos, eu me envolvi com o universo DC Comics, Detetive Comics, né? E eu lia Super-Homem, Batman, Nuclear, Mulher Maravilha, enfim, todo aquele universo maravilhoso que era DC Comics eu lia. E depois que eu fiz essa meditação, me veio um personagem na cabeça. O Superboy. Aí eu fiquei, Superboy e tal, fiquei pensando, depois, olha só, gente, que legal. Depois que veio que eu fiz a meditação, que me veio aquela mensagem, e eu me lembrei. Falei assim, poxa, peraí, eu li uma história onde me dizia alguma coisa que o Superboy não era o Superman. E aí eu fui dar uma pesquisada e lembrei que eu tinha lido realmente, né? Olha só, gente. O Superboy,
ele veio de uma terra paralela, de uma outra realidade paralela. No universo, vou falar DC, que fica mais legal, né? Porque fica DC. No universo da DC Comics, ele foi criado um universo, um multiverso. Olha só, vamos pensar juntos, porque isso aqui vai levar a gente a compreender o que está acontecendo e por que nós tivemos acesso a essa informação do efeito Mandela. Então, o multiverso de si foi criado com inúmeras terras paralelas. Então tinha Terra X, Terra 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Em cada uma dessas terras paralelas, a realidade funcionava de uma forma diferente. Digamos assim, por exemplo, numa terra, a formação da Liga da Justiça era totalmente diferente da Terra 2, na Terra 8, na Terra 7. Então eram infinitas terras paralelas onde a realidade acontecia de uma forma diferente. Os desdobramentos do universo de si, eles eram infinitos. Por quê? Porque eles tinham vários universos onde eles podiam manipular a realidade fictícia deles, né? Da forma como eles quisessem. Então eles poderiam matar, por exemplo, um super-herói num universo e no outro não. Ele ia continuar vivendo a vida dele, trabalhando na Liga da Justiça, enfim, qualquer que fosse das suas as suas atividades, ele podia continuar agindo normalmente e tal. Agora vamos lá. A primeira pessoa a acessar as terras paralelas, pelo que eu entendi, foi o Flash. Em 1968. Olha, gente. 48 anos atrás. Porque o Flash ele conseguia atingir velocidades superiores à velocidade da luz. Então o que acontecia? Ele conseguia sair de uma terra paralela para outra. E aí ele conseguia também levar pessoas com ele. Bom, numa desses passeios, vamos dizer assim, do Flash, e aí o Flash começou a fazer uma bagunça na realidade, porque ele acabou trazendo um vilão junto com ele. Enfim, isso a gente vê até no seriado que passa no canal, não sei se é Warner, eu acredito que seja Warner. Bem, numa dessas idas e vindas do Flash, alguma coisa assim, o que acabou acontecendo? O Superboy acabou vindo parar, se eu não me engano, porque, gente, é um negócio complexo, então não dá pra mim guardar Terra 1, Terra X, Terra... Eu sei que o Superboy acabou vindo parar no mesmo universo do Superman. Nesse universo do Superman, o Superman, olha só que interessante, ele só desenvolveu os poderes dele depois da juventude. Na adolescência, ele não tinha desenvolvido os poderes. Para que pudesse, porque ele, não sei se foi um erro ou se foi proposital, para que pudesse, o Superboy pudesse fazer as coisas deles aqui sem interferir na vida do Superman. Porque como que poderia existir o Superboy e o Superman ao mesmo tempo? E as pessoas começaram a questionar, os fãs de quadrinhos começaram a questionar, peraí, mas o Superboy não é o Superman, não sei o que, tal, tal. Bem, moral da história. Passado algum... vamos para a física quântica. Como que funcionava o universo? Olha, gente, é muito louco isso. O universo da DC Comics funcionava assim. Todo o multiverso existia no mesmo local. E as terras estavam no mesmo local, no entanto, em vibrações diferentes, frequências diferentes. Eles estavam no mesmo lugar. Então, o que acontecia? Funcionava como se fosse um dial de um rádio. Então, 95,1 era Terra 1, 95,6 não existe, 95,7 Terra 3, enfim. Mas era no mesmo local. Apenas separado por uma faixa vibracional. Dimensões? Percebem? Então, toda a teoria quântica estava ali. Dos multiversos. Está tudo no mesmo local, com faixas de vibrações
ou faixas vibracionais diferentes. Aí o que aconteceu? De repente, a DC resolveu acabar com o multiverso. Acabar com o multiverso. Aí eles criaram um inimigo lá super poderoso, que é o Senhor do Tempo, alguma coisa assim, e todos tiveram que lutar com ele, e aí ele tinha como manipular o espaço-tempo, alguma coisa assim, e eles acabaram que, exterminando, chamou-se crise no multiverso, ou multiverso em crise, e eles acabaram com as outras terras. Aí, se eu não me engano, ficou uma ou duas. Ou três. Vamos jogar que seja três. Aí, gente, não é assim. Fala assim, o Jefferson ele fala as coisas, mas ele não estudou e tal. Não é. Essa é uma questão muito complexa. E você não pode, quando vem uma informação para você multidimensional, você não pode ficar estudando muito. Porque senão você acaba colocando ingredientes seu na informação. O que tem? Você tem que assimilar a informação e deixar que ela venha trabalhando e multidimensionalmente você vai receber as referências que você precisa. Se você ficar ali lendo, o que você vai fazer? Apenas transcrever o que está escrito. E não é essa a ideia. Por isso que eu estou gravando hoje a altas horas da madrugada. Por quê? Porque a informação está fervilhando na minha cabeça. Entendeu? Então eu quero que ela fervilhe mesmo, que me dê expansão de consciência e o salto quântico. Bom, vamos lá. Aí, gente, o que aconteceu? Eles acabaram com as outras terras paralelas, ficou duas ou três, alguma coisa assim. E uma eles colocaram o nome de Terra Primordial, onde eles acabaram que fundindo os multiversos, né? E criaram a Terra Primordial e ficou, acho que a Terra 1 e Terra X, alguma coisa assim. Bom, por que será que eles acabaram com o multiverso? Eu vou explicar para vocês por quê. Imagina que há 48 anos atrás, essa informação estava sendo colocada para nós. Como você acha que essa informação iria chegar aqui no dia de hoje? Provavelmente todos já teriam entendido a realidade dos universos paralelos ou das realidades paralelas. Porque a informação ela entra e fica. Informação é energia. Essa informação que foi passada, ela ia. E imagine que adolescentes e crianças liam essas histórias. Se uma informação dessa entra na cabeça de uma criança, ela vai assimilar. Ela vai assimilar, porque o sistema de crença dela, ele é muito, como que eu posso dizer? Ele é muito volúvel. Então, para a criança assimilar uma realidade dessa, é muito mais fácil do que com uma pessoa de 50, 60, 40 anos. Por quê? O sistema de crença da pessoa está arraigado nela. Então ele não quer acreditar. Então ele vai lutar, ele vai achar argumentos. A criança não, ela vai achar, fala, não, poxa, mas e se tivesse mesmo? E se eu pudesse sair dessa dimensão e ir para outra? Ir para outra? Ir para outra? Será que eu existo em outra dimensão? É lógico que existe. Agora, então, eles tentaram terminar, criaram uma terra primordial que eu chamo de Matrix. A terra primordial deles é a Matrix. Então, o que a gente acha? Que não existe outra, outra dimensão, que não existe uma forma, universo paralelo, que isso é bobagem, que isso é viagem, né? Mas na verdade, se fosse, eles não teriam acabado com o multiverso. Existia um motivo de força maior que fez com que eles exterminassem para que essa informação não germinasse. Porque ela foi solta. Isso, a gente pode ver que existem outros quadrinhos, alguma coisa assim, mas a DC é um universo lido no mundo inteiro. O mundo inteiro lê Batman, Super-Homem, Novos Titãs, enfim, todo aquele universo de personagens, de histórias, todos
No mundo todo as pessoas leem. Então aquela informação não poderia ser jogada para o mundo todo. Eles tinham que dar um jeito de mudar aquela realidade, porque poderia, hoje, a gente poderia estar entendendo normalmente o efeito Mandela. Então o que eles fizeram? Eles acabaram com esse universo, esse multiverso, deixaram na Terra primordial, que para mim é a Matrix, para as pessoas pensarem, não, só existe isso aqui. Essa realidade aqui, que na verdade nem é realidade. Agora a pergunta que fica: e as outras, e os outros universos do multiverso? O que aconteceu? Não pode acabar. Porque é energia, foi criado, acabou. E onde estão as terras paralelas? No mesmo lugar que está essa aqui. Só que como a gente não acredita nisso, a gente não consegue ter o acesso às informações, ao conhecimento. Então, o fim do multiverso, na verdade, foi uma forma de manipulação. Para que a informação fosse cortada pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz, que as pessoas não podem descobrir. Então foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Se no quadrinho não existiu até, vamos dizer, até 80, vamos jogar que seja 80, 90, não existiu o multiverso. Mesmo que eles acabaram com o multiverso, e as histórias que foram publicadas, elas continuam existindo. Não tem como apagar. E você tem como acessar. Você vai lá, pega e lê. E se você não quiser saber do universo primordial? Você não lê Crise no Multiverso. E a sua realidade vai continuar sendo aquela. E aí, vamos dizer que você parou de ler antes da Crise no Multiverso. E depois de 15 anos, uma pessoa vem e fala assim, não, o Superboy, porque eles mudaram aí, depois eles mudaram a história do Super-Homem. Que aí o Super-Homem, sim, quando criança também tinha poderes e tal. E olha só, gente, que louco. A mesma coisa que aconteceu lá está acontecendo aqui agora. Por quê? Porque o fato deles acabarem com o multiverso criou uma bagunça tão grande no universo de si que eles tiveram que começar a criar personagens, criar histórias, tentar encaixar uma coisa que não dá para encaixar. Porque o Superboy estava lá. E o Superboy se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Ele falava até em suicídio, em morrer. Por quê? Porque o mundo dele foi dizimado. E ele estava numa outra realidade, convivendo com as pessoas e tudo. Mas se vocês derem uma pesquisada, vocês veem, ele ficou amargo, ele ficou depressivo, ele é um cara que não ria. Por quê? Porque toda a história dele morreu no multiverso. Aí criaram a Supergirl e um monte de coisa. Criaram personagens para tentar encaixar, mas virou uma bagunça. E é o que está acontecendo agora. Quem é o Superboy? É o Mandela. Todo o questionamento que está ocorrendo, porque o Mandela ele é uma pessoa pública mundial. Então você não está confundindo a história de um vizinho seu. A história que o mundo está questionando é de uma pessoa conhecida mundialmente. E esse foi o grande fator que está fazendo com que as pessoas acordem e comecem a aceitar, ou pelo menos questionar e buscar entender isso, a realidade dos multiversos. E por que é tão difícil entender? Porque a realidade de que só existe um planeta Terra, uma realidade, ela está no nosso sistema de crenças. E é muito difícil
você quebrar o seu sistema de crenças. Vou dar um exemplo rápido. Até a Idade Média, alguma coisa assim, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Como uma pizza, que você fosse andando, você ia cair no abismo do Valhalla. Aí, os alquimistas e tal, Galileu, aquela turma toda, Copérnico e tal, desenvolveram teses e um monte de coisa. Não, a Terra é redonda, é chata nos polos e tal. Quanto tempo demorou para as pessoas acreditarem nisso? Porque o sistema de crença dela dizia que a Terra era plana. Agora, então demorou muito tempo, né? Até chegar nos dias de hoje que as pessoas, não, a Terra é redonda, é chata nos polos. O que acontece? Tem uns amigos que tem até vídeos no YouTube falando sobre uma nova teoria da Terra plana. Estão sendo chamados de louco. Gente assiste o hangout deles para ficar xingando, não respeitam o trabalho deles. Falam que é absurdo. Por quê? Porque entrou no sistema de crenças da pessoa. Então, só um fator mesmo muito determinante para fazer a pessoa mudar. Porque ela não quer mudar. Ela não quer questionar o que ela sabe. Então imagina como é difícil para você entender que você vive em outras realidades também. Para que você consiga isso, você tem que ler, você tem que estudar muito e estar aberto. Porque eu vou falar para você, um sistema de crenças, quando ele está resistindo, você tem até, como que eu posso dizer? Você tem até reações físicas. E eu tenho experimentos que eu fiz e que no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que o sistema de crenças ele resiste fisicamente. Olha só, é um conceito, não é? Mas ele é tão arraigado que ele te dá, como que eu posso dizer? Reações físicas. Quando você tenta quebrar um sistema de crenças. Então ele é gradativo. Você vai gradativamente assimilando. O que você começa a fazer? Procurando informações e no final das contas você vai chocando a informação antiga com a nova e você vai destruindo a antiga. Você não consegue fazer isso de uma vez. Bom, eu vou gravar uma sequência desse vídeo e vou falar de coisas mais profundas ainda a respeito dos universos paralelos. E agora eu vou dizer para vocês o que eu prometi no começo do vídeo. Então, o próximo passo. Qual é o próximo passo? O que fazer com essa informação que chegou até nós? Simplesmente nós temos que procurar entrar em grupos, assistir vídeos ligados ao efeito Mandela. E o que eu notei? Porque me impressionou o número de acessos nesse vídeo que eu fiz. E eu fui dar uma pesquisada. Por que as pessoas estavam acessando, comentando, assistindo e pedindo para eu gravar mais. E eu vi que a maioria das pessoas, elas não estão postando nada, nenhum pensamento, nenhuma ideia sobre isso. Elas estão apenas replicando a matéria. Muitos para ter um monte de acesso no canal, outros para ganhar. Mas não estão estudando, não estão tentando compreender. E o que eu tentei fazer? Tentei compreender. E nessa tentativa de compreender, eu descobri uma coisa. Que se você começar a pesquisar as pessoas que tiveram o mesmo tipo de informação que você, por exemplo, como eu tive a informação de que o Mandela tinha morrido em 89, alguma coisa assim. Eu tenho a informação do espelho, espelho meu. Para mim o que fala é espelho, espelho meu lá no filme. Se vocês estão acompanhando os estudos, você vê que parece que mudou, né? O meu Volkswagen, o símbolo lá, o logo do Volkswagen era tudo junto, não tinha separaçãozinha no meio. Se eu começar a buscar a informação dessas pessoas que têm as mesmas lembranças que eu, o que vai acontecer? Eu vou lembrar dessa realidade. Porque eu vou começar a juntar dados e vou vou começar a desenhar a história daquela época. Como era nesse universo onde ele morreu. E aí, gente, eu montando essa história desse universo paralelo, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a lembrar mais coisas,
Vou reconstruir um quadro, vou transcender esse quadro e vou acreditar nisso. E aí o que vai acontecer? Tudo muda. Até uma próxima.